Eu vou ler até o verso 21, vou ler na Nova Versão Internacional, a NVI, mas o meu sermão ele foi preparado na versão Revista Atualizada. Então você vai perceber durante a minha fala que eu vou citar o nome das obras da carne na versão da Revista Atualizada. Então você não vai perder muito não, tá bom? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, pastor amado, nós entramos na tua presença mais uma vez para ouvir a tua voz na exposição das Escrituras Sagradas. Fala o nosso entendimento, fala a nossa alma, ensina-nos, Senhor Deus, o caminho da verdade, para que possamos ser firmes nos nossos compromissos com o Senhor. Visita cada um na sua necessidade, na sua enfermidade, enfermidade do corpo, enfermidade da alma, enfermidade nos sentimentos. Visita cada um nas suas alegrias, também nas suas tristezas, nas suas dores, nos seus cansaços. Visita cada um para fortalecer a sua fé, para encher a sua alma e o seu coração do teu Espírito Santo, a fim de que a sua vida transborde na tua presença. Nós oramos dessa forma, pedindo a instrução do Senhor para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Conta-se nas histórias de pastores e pregadores que um irmão, lendo a Escritura Sagrada nas suas leituras devocionais, ele aprendeu uma palavra nova. E como todo mundo que aprende uma palavra nova, ele fica querendo utilizá-la no momento que ele acha oportuno. E aí o momento chegou, na hora do culto, na hora do sermão, o pastor pediu que ele orasse em favor da pregação. Então agora eu vou usar a minha palavra nova. Ele impostou a voz: Senhor Deus, abençoa o nosso pastor, enche o seu coração e a sua boca de concupiscência. Concupiscência. O que será mesmo que é concupiscência? A palavra aparece logo aí no versículo 16. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. É uma palavra difícil, diferente. Algumas pessoas não a conhecem, mas quem frequenta a igreja há muito tempo já está acostumado com o pastor explicar o significado dessa palavra. A concupiscência é um desejo muito forte e geralmente, invariavelmente, é um desejo pecaminoso. Então ele orou para que Deus enchesse o coração do pastor de desejos pecaminosos na hora do sermão. Olha só onde isso vai dar, hein? Mas então, concupiscência, para os mais versados no português moderno, significaria apenas apetites sexuais de uma pessoa. Todavia, a expressão no original aqui do grego, do texto de Gálatas, significa mais do que apenas isso, é muito mais abrangente. A concupiscência ou as concupiscências significa todo o desejo pecaminoso da nossa natureza humana pecaminosa. Tudo aquilo que nós desejamos e desejamos com intensidade que não agrada a Deus, pode caber dentro do significado dessa palavra, dessa expressão concupiscência. Os irmãos se lembram que Paulo está escrevendo a sua carta aos Gálatas, não a uma igreja só, mas a um grupo de igrejas da província da Galácia, mais provavelmente a Galácia do Sul. Icônio, Derbe, Listra e Antioquia são as 4 cidades que Paulo visitou na Galácia do Sul, onde ele plantou igrejas na sua primeira viagem missionária. Então ele escreve essa carta, e ele escreve essa carta antes de partir para a segunda viagem missionária, preocupado com as igrejas daquela região, porque elas já estavam se afastando do evangelho
que haviam recebido, por abraçar uma interpretação da vida cristã que conduz a uma vida licenciosa, baseada em sensações subjetivas, desapegadas da verdade cristã, por ouvirem pregadores que tentam ajeitar a mensagem do Evangelho para que ela seja mais facilmente aceita pelas pessoas. O ponto doutrinário de dispersão que o apóstolo Paulo levanta aqui é aquela névoa que paira sobre o entendimento legalista da vida cristã, que é servo da justiça própria, de achar que é salvo por merecimento e não por causa da graça de Deus, e aquele outro entendimento liberal e libertino que nega responsabilidades diante do pecado e também da santidade. Paulo estava preocupado porque as igrejas estavam perdendo de vista o que é a graça do Evangelho, por tentar se salvar, buscar a salvação pelas suas próprias obras, ou por achar que nada disso fosse necessário para viver uma vida que agradasse a Deus. Diante disso, Paulo vai enfatizar que somos tanto livres como responsáveis na presença de Deus. Deus nos libertou da condenação do pecado, Deus está nos livrando do poder do pecado, e Deus finalmente nos livrará da presença do pecado, mas Ele exige e espera de nós que o nosso comportamento, que o nosso procedimento seja digno, seja condigno do Evangelho que nós recebemos, do caráter santo do Deus de Jesus Cristo. Então, ele fala e ele ensina nesse parágrafo que nós estamos estudando aqui, do capítulo 5, verso 13, até o capítulo 6, verso 14, que eu tenho chamado de a regra do Espírito. Ele diz que a forma de nós vencermos tanto o legalismo quanto a libertinagem ou o liberalismo na vida prática é andarmos pelo caminho que o Espírito Santo traça, nos guia e nos conduz. E devemos fazê-lo como alunos seguindo o seu professor. E devemos fazê-lo como soldados que seguem o seu general. E devemos fazê-lo como ovelhas que são guiadas pelo pastor. E essas três expressões aparecem no texto: andai no Espírito, versículo 16. Andem como alunos que estão aprendendo com o seu professor. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, verso 25, a palavra andar ali é outra, andemos como alguém que segue um general num campo de batalha e que o general tem as melhores estratégias para a nossa vitória. E ele então diz também no verso 18 que podemos e devemos ser guiados pelo Espírito, além de dizer no verso 25 que nós vivemos no Espírito por causa do perdão dos pecados. Paulo disse que a vida cristã é uma guerra sem tréguas. Andem no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos profundos e pecaminosos da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Os dois estão em uma guerra contínua, cruel, e nós somos o campo de batalha. Assim, nós somos chamados a seguir o Espírito para vencer as nossas batalhas contra nós mesmos, nossos desejos pecaminosos, nossas escolhas equivocadas, nossos descaminhos diante da vontade de Deus, e tudo isso ainda prejudicado porque a nossa natureza humana pecaminosa, que Paulo chama de carne, ela é aliada ao mundo sem Deus e ao diabo que quer nos roubar, matar e destruir. Assim, Paulo também disse que a forma de vencermos essa guerra é nos deixarmos guiar pelo pastoreio, pelo ensino e pelo comando do Espírito Santo na nossa vida. Nesse trecho do parágrafo que nós acabamos de ler, Paulo apresenta de forma descritiva os equipamentos da nossa inimiga, a carne. Ele fala das obras da carne e ele diz que elas são conhecidas. A tradução da Nova Versão Internacional diz que elas são manifestas. Ou seja, quando nós falamos das obras da carne, essas que Paulo menciona aqui, dificilmente tem alguém sentado aqui nesse templo que não saiba do que se trata.
Não saiba do que se trata, não por definição acadêmica. Não saiba do que se trata por praticá-las ocasionalmente ou costumeiramente, ou uma vez ou outra na sua prática diária. E que percebeu o perigo delas e o quão nocivas são somente depois que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E a lista que Paulo apresenta aqui envolve de forma não muito abrangente, mas de forma modelar, de forma exemplar ou para dar exemplo, uma lista que engloba pelo menos 4 áreas da nossa vida: a área sexual, a área religiosa, a vida social que nós mantemos no meio das pessoas e com elas, e até mesmo a nossa alimentação. Indicando que existem mais, porque ele termina o versículo 21 falando "e coisas semelhantes a estas". Ou seja, não são apenas estes pecados, mas tem muitos mais que costumeiramente querem tomar o lugar da santidade na nossa vida e nos afastar do nosso Deus. Então eu quero mostrar nessa noite, através de 2 proposições simples, como as obras da carne são obstáculos para a vida no Espírito, ou para a vida cristã, ou para que cumpramos a regra do Espírito, que é santidade nas nossas vidas. Primeiro, o apóstolo Paulo mostra para nós que as obras da carne são conhecidas. Versículo 19. E elas se manifestam, como eu falei, em 4 áreas da nossa vida, pelo menos. E Paulo começa dizendo que as obras da carne se manifestam na nossa vida sexual, na forma como conduzimos e nos comportamos sexualmente. Seja solteiro, seja casado, seja viúvo, seja mais jovem, seja mais idoso, a nossa sexualidade, ela é um local onde as obras da carne se manifestam de forma a atrapalharem o nosso comportamento cristão. Então ele começa falando da prostituição, que a Nova Versão Internacional chama de imoralidade sexual. A prostituição diz respeito a qualquer tipo de relação sexual entre pessoas não casadas e todo tipo de comportamento sexual que não é apropriado aos cristãos. É interessante quando você lê o livro de Levítico, capítulo 18, que é o texto da Bíblia onde aparece pela primeira vez a expressão "amarás ao Senhor e ao teu próximo", amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. É ali que aparece a primeira vez essa expressão. E o capítulo 18 descreve pelo menos 4 áreas de pecados sexuais que Deus não admite que o seu povo pratique. Lá fala da imoralidade sexual entre pessoas solteiras. Lá fala da imoralidade sexual entre pessoas que se casaram, adultério. Lá fala da imoralidade sexual entre pessoas do mesmo sexo, mulheres e homens. E lá fala da imoralidade sexual entre pessoas e animais, que na literatura moderna é chamado de bestialidade. A Bíblia diz que aqueles comportamentos sexuais não servem e não são aprovados por Deus para o seu povo. Então Paulo os resume todos aqui nessa expressão prostituição. Comportamentos sexuais que nos afastam da pureza e da santidade do caráter de Deus no trato com o ser humano que Ele criou. Quando nós estudamos a história mundial, e os filmes épicos do cinema fazem questão de explorar isso, não para mostrar o quanto era ruim, mas para vender bilheteria, o quanto que no passado havia muita imoralidade sexual, e muitas pessoas, especialmente as poderosas, tinham uma vida sexual completamente desregrada, se achando no direito de não prestar contas para ninguém a respeito disso. No entanto, o cristianismo, numa das suas maiores contribuições à sociedade contemporânea, trouxe como um valor importante a castidade, o respeito para com a pessoa do sexo oposto, tanto no que diz respeito a mulheres, no que diz respeito a homens. Porque na história antiga,
nós vemos muitos relatos de como que a sexualidade era tratada como um objeto. E muitas vezes mulheres eram tratadas como objeto por pessoas poderosas ou simplesmente pessoas que eram mais fortes fisicamente. E vice-versa no que diz respeito a poder financeiro. A castidade, a honradez, o respeito para com o sexo oposto, o respeito para com as coisas do sexo, é um valor que o cristianismo trouxe para a sociedade, especialmente nas palavras de Jesus no Sermão do Monte. De que qualquer um que olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou no seu coração com ela. Jesus nivelou as questões sexuais por um padrão muito mais elevado do que a sociedade aí fora costuma nivelar. E ele disse que esse era o padrão que ele espera do seu povo. Paulo diz a seguir de impureza. Impureza, por causa da proximidade com a palavra prostituição, diz respeito à pureza na conduta sexual. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não age de forma indecente ou inconveniente. E o que a gente mais vê hoje em dia nas reuniões públicas onde mulheres e homens estão juntos, é pessoas se comportando de forma inconveniente no que diz respeito ao trato com o sexo oposto, especialmente com as mulheres. A impureza, ela caracteriza qualquer comportamento moral que não seja normal. Segundo William Barclay, um comentarista não ortodoxo, mas que tem trazido muitas contribuições ao entendimento do texto bíblico, ele define impureza como aquela atitude de manchar a vida com aquelas coisas que nos separam de Deus. Manchar a vida com aquelas coisas que nos separam de Deus. Isso é impureza. E isso se aplica à sexualidade, à honestidade, ao trato com as leis, ao respeito com os amigos, todas essas questões. Paulo diz a seguir da lascívia. A lascívia é a indecência na prática, ou aquele desprezo público e até mesmo atrevido pelo que é decoroso, por aquilo que faz com que as pessoas ajam, se comportem e se vistam de forma respeitável. Alguns tipos de roupa que nós escolhemos para trajar são roupas que servem à lascívia e não à santidade. E nós temos que tomar cuidado com isso. Mulheres usam roupas indecentes, homens usam roupas indecentes muitas vezes. E perguntar para o espelho, espelho meu, existe alguém mais decente do que eu? Não funciona. Eu falo isso porque eu fiz esse teste com uma igreja uma vez. Eu disse para as meninas, olha, quando vocês vierem para a igreja, parem diante do espelho, aquele com quem vocês brigam e amam o tempo todo, e perguntem assim, espelho meu, há alguém mais decente do que eu? Aí uma irmã resolveu fazer o teste pastoral. Ela vestiu uma roupa completamente indecente, olhou para o espelho, existe alguém mais decente do que eu? E o espelho, com medo da rainha má, disse, não, está tranquilo, pode ir. E ela foi. E a roupa não era muito decente, não. Então o teste do espelho não vale. A Escritura diz que nós temos que tomar cuidado com a lascívia. Dito de outra forma, a lascívia é aquela pessoa que tirou o pé do freio quando o assunto é sexo. E que não está nem aí para o que os outros pensam ou digam sobre o seu comportamento. Então são aquelas pessoas que quando passa uma moça, mexe mesmo. São aquelas pessoas que não respeitam sequer se o homem ou se a mulher é casado e investe. São pessoas controladas pela lascívia, pelo desejo desenfreado pelo sexo. A Bíblia é muito clara em afirmar aqui que existem sim comportamentos sexuais que são ofensivos e que são pecaminosos. E existem em nós de forma velada, às vezes íntima, às vezes pública, muitas vezes que nós achamos que são naturais e normais, mas que são anormais para um cristão, para uma mulher cristã, e que se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, precisamos aprender a controlar, dominar
e vencer e matar no nosso coração. Paulo diz, em segundo lugar, que esses pecados, as obras da carne, se manifestam na nossa vida religiosa. E ele então diz que existe a idolatria e que existe a feitiçaria. Os dois são colocados como comportamentos religiosos das pessoas. A idolatria, todo mundo sabe, é o culto prestado àquilo ou àquele ou àquela que não é Deus. Não é somente uma estátua de gesso, de ouro ou de madeira, mas é tudo aquilo que nós fazemos com as nossas próprias mãos e que nós adoramos no lugar de Deus. Visto dessa forma, é quando o que nós fazemos com as próprias mãos ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Nós podemos fazer da nossa carreira profissional um ídolo do nosso coração. Que de você ou de nós amarmos o nosso trabalho mais do que Deus. Nós podemos fazer do nosso esforço radical por manter a saúde e a boa forma um ídolo na nossa vida. Então a dieta, os exercícios, a academia passam a ser um Deus que controla o meu horário, o meu apetite e o meu trabalho e o meu descanso a cada momento da minha vida, e não Deus. Nós podemos fazer como ídolo a família. Tem pessoas que idolatram os filhos. A Bíblia diz que Eli foi julgado por Deus porque ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Vocês se lembram disso em 1 Samuel 2? Deus o castigou porque ele dava mais valor aos seus filhos do que a Deus. E os filhos dele eram seus sacerdotes, seus pastores auxiliares, que faziam muitas coisas erradas ali no tabernáculo, desagradando a Deus, inclusive no que diz respeito à conduta sexual no relacionamento com as meninas das famílias que vinham adorar no tabernáculo. E ele os repreendeu, mas fez só isso. Os repreendeu e os deixou continuar fazendo o que faziam. Deus entendeu que isso era honrar mais os filhos do que a ele. Porque sendo ele o sumo sacerdote, ele deveria ter destituído os seus filhos do sacerdócio, e ele não quis fazer isso. Às vezes nós idolatramos sonhos, projetos pessoais. Eu conheci um rapaz que ele tinha como grande sonho da vida ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade. Tem um projeto na internet, as pessoas ensinam como você faz isso, como que você ganha o seu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade. Tem gente que faz disso a sua idolatria. Esse rapaz arruinou o seu casamento por causa do grande projeto de ganhar o seu primeiro milhão antes dos 30 anos de idade. Ele se casou, achou que ia agregar o salário da esposa, que tinha a mesma profissão dele ao dele, para chegar mais rápido no milhão. E aí passou a tratá-la como um objeto, e tudo que ela pedia, ele dizia não, não, não. Ela queria viajar, era não. Ela queria ter filho, era não. Porque ter filho incluía despesa, viajar incluía despesa, e ele queria R$1 milhão antes dos 30 anos de idade. Tem gente na igreja assim. Tem gente que não é dizimista porque acha que vai faltar. E aí coloca o dinheiro que ganha acima do Deus que prometeu abençoar o dinheiro que ganha. Assim, a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado. Tem gente que coloca como idolatria viajar. Tem uma propaganda na internet, 1, 2, 3 milhas, que diz que viajar faz você ser uma pessoa melhor. Eu fico lá em casa pensando assim, como? É claro que viajar é muito bom. Mas como que isso me faz ser uma pessoa melhor? Em muitos casos me faz ser uma pessoa pior, porque eu deixo de servir os outros para poder viajar. Beleza. Quantos adoram mais os cremes, shampoos e condicionadores, batons e esmaltes, ou outras coisas mais? E isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Eu posso contar a experiência dos dois lados.
de que não abre mão dessas coisas e coloca essas coisas no lugar de Deus. Feitiçarias é o intercâmbio com os poderes do mal. Está relacionado ao uso de drogas, para os irmãos terem uma ideia, e sortilégios. Na antiguidade, todos os cultos pagãos eram envolvidos em usar poções e drogas alucinógenas para alcançar a plenitude diante da divindade e assim dizer que tinha tido um contato com o Deus tal e a deusa tal. Todos os cultos pagãos, quase sem exceção, eram envolvidos com o uso de drogas. E a droga é o grande assassino do nosso século. Quantas famílias se veem presas nesse círculo vicioso da droga, que entra na sua casa de forma sorrateira dentro de um papelote e destrói tudo que toca. Eu fui pastor no interior e um dia à tarde nós estávamos passando em frente a uma casa cujo vizinho eu tinha visitado alguns dias antes, e tinha 3 viaturas da polícia parado lá. E lá no fundo do quintal, num pé de goiaba, um rapaz de menos de 20 anos enforcado. Ele se enforcou por causa de drogas. Ele tinha roubado tudo que ele podia para manter o vício. Seus pais abandonaram a casa na cidade e foram morar na roça, na chácara, porque não aguentavam mais pagar dívidas de roubo do seu filho para sustentar o vício. Ele tirou todas as fechaduras, ele tirou vidros das janelas e vendeu para comprar drogas. Não tendo mais o que vender, pegou uma corda e se enforcou. Destruiu a própria vida. A palavra de Deus diz que nós precisamos fugir dessas coisas, não colocar nada no lugar de Deus e não tentar alcançar qualquer tipo de plenitude na vida usando qualquer subterfúgio por meio de cheiro, por meio de injetar coisas, por meio de beber coisas que nos deem sensações de ser pessoas melhores. A feitiçaria é a prática de um culto irracional, sem lógica e sem juízo, mas totalmente baseado em sensações corporais. E algumas vezes nós queremos que o culto da igreja seja assim, um culto de sensações. Se não tiver aquele frio na espinha, ou aquele frio na barriga, o culto não foi bom. E a Bíblia diz que o nosso culto ele é racional. Racional no sentido de que ele pode ser explicado e pode ser entendido. O nosso culto não é uma cerebração, é uma celebração, mas não é o perder o controle dos nossos sentimentos e emoções. Paulo diz mais, que a origem de todos os nossos pecados, eles são religiosos no final. E é interessante como que idolatria e feitiçaria sempre tem um pé na sexualidade e um pé nas relações sociais das pessoas. Pois esses pecados são a negação ou a deturpação da nossa relação com Deus. Porque não temos uma boa relação com Deus, criamos ídolos. Porque não temos uma boa relação com Deus, buscamos sensações. E a Bíblia diz que Deus é suficiente para nos dar equilíbrio, moral, sensatez, lucidez para andarmos neste mundo. É claro que existem momentos emocionantes na nossa fé, mas não é a emoção que dirige a nossa fé, é a lógica, é o entendimento, é a razão que raciocina e entende como que Deus nos guarda e nos conduz. Paulo diz em terceiro lugar que as obras da carne se manifestam na nossa vida relacional e ele mostra aqui 8 pecados. A maior parte da lista de Paulo é gasta com pecados sociais. E ele então mostra 8 pecados que mostram o colapso das relações sociais das pessoas do nosso tempo. Inimizades. Inimizade é a hostilidade contra os outros, às vezes uma hostilidade gratuita, que não foi provocada. A inimizade é exatamente o oposto do amor, que é o primeiro do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, a obra da carne é inimizade. É o oposto exato um do outro, segundo as Escrituras. Ele fala de porfias.
que são contendas por causa de rivalidades pessoais, pessoas que têm interesses na mesma coisa, na mesma pessoa, no mesmo objeto, no mesmo emprego, e de repente se tornam inimigas uma da outra por causa de uma conquista ou de um projeto, e às vezes por causa de um cargo na igreja, inclusive. Ele fala de ciúmes. O ciúme, que era para ser aquele zelo cuidadoso por quem você ama, ele perde o equilíbrio e passa a ser aquele desejo de ser dono do outro. O ciúme é aquele apego com um amor tão forte que não deixa o outro respirar. É aquela ideia de possuir o outro de tal forma total que anula o desejo do outro. É o desejo de controlar os sentimentos, a roupa, a aparência, o desejo do outro, impondo o seu sobre o dele, muitas vezes. E o ciúme, geralmente, especialmente quando está relacionado a sexos opostos, termina em violência. Geralmente termina em violência. As iras, por isso que ira vem logo depois de ciúmes. Ira, que é aquela explosão de raiva, o arrombo de temperamento, aquela incapacidade de segurar a explosão quando alguma coisa que você não gosta acontece. Aí quebra, aí joga, aí empurra, aí arranha, aí esfaqueia. Aqueles videozinhos que a gente gosta de assistir no Instagram, mas não pode compartilhar. Tem um deles que eu vi essa semana, sempre aparece, você está lá olhando o que os irmãos estão fazendo e aparece um desses videozinhos para você dar uma olhada, e você olha. Aí tinha lá uma moça tentando reconciliar com o rapaz, ele estava internado no hospital. E ela falando para ele no celular assim, olha, não deixa que uma bobagemzinha como essa nos separe, nós nos amamos. Não pensa que porque eu te esfaqueei, eu não gosto de você. Gente, eu já separei briga de casal assim. Já cheguei na casa que a esposa estava com a faca puxada para o marido. Eu estava na minha primeira igreja, dirigindo a aula de escola dominical, quando a gente começa a ouvir na casa da frente, socorro, 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 meu marido, socorro, socorro. E aí eu olhei para lá, o diácono estava mais perto do que eu, ele ficou na dúvida se ia, se não ia, eu fui. E entramos na casa. E procurando a gritaria, onde é que estava, nós encontramos lá no fundo do quintal, a esposa com um tijolão na mão, o marido com a cabeça sangrando e ela gritando socorro. Já participei dessas coisas. Eu tive que separar a briga de um pastor, que ele achava ruim da esposa vender roupa, e ela começou a ganhar mais do que ele vendendo roupa. Ele achou que isso atrapalhava a macheza dele. Ele então falou uma coisa feia para ela, ela jogou um sapato nele e o pau quebrou. E eu morava a 5 quarteirões de lá, foram me buscar lá em casa para separar a briga dos dois. Iras, aquela explosão que não consegue segurar. É obra da carne, é pecado. Paulo fala mais, ele fala de discórdia, a capacidade de criar partidos de oposição ao outro. As discórdias expõem a nossa incapacidade de servir os outros por querer apenas que o nosso ponto de vista prevaleça sempre. Então a gente entra em discórdia, em desacordo. As dissensões, que significa a separação, a dispersão, quando as pessoas não conseguem ficar juntas, trabalhar juntas ou andar na mesma direção. É o oposto da comunhão. A dissensão é o oposto da comunhão, porque a comunhão é a capacidade de você desejar, querer estar sempre junto, fazer coisas junto e andar na mesma direção. Paulo fala das facções, os partidos criados no meio do povo de Deus. A facção é mais forte que a dissensão e a discórdia, pois a facção é a cristalização da separação. É quando você não consegue mesmo ficar perto, aí você cria um partido, faz um muro ao redor. Esse é o meu partido, aquele é o partido do outro. E a gente está em guerra. E aí a facção, ela nos leva a agredir o outro.
quando eu penso de forma totalmente diferente, que eu não consigo ver no outro fé em Cristo. E nós estamos vivendo isso agora, nessa questão de direita e esquerda na igreja. Eu tenho ouvido, tenho visto, tenho presenciado muitas ações e atitudes de irmãos que passam a desprezar, a menosprezar o irmão porque é de uma linha ideológica política diferente. E aí olha para o irmão não através de Cristo, olha para o irmão através do óculos da sua ideologia política. Se você olha para o outro através do óculos da esquerda ou da direita, você não vai ver um irmão, você não vai ver um irmão, você vai ver um antagonista. E o cristianismo veio para tirar essas diferenças do nosso meio. As invejas. A inveja é um negócio interessante. A inveja não é só você querer o que o outro tem. A inveja é você não aceitar que o outro tenha o que você não tem. E aí, você não quer o que o outro tem, ou você não quer um que seja igual ao que ele tem, você quer o dele. Você quer o dele para que você tenha e ele não tenha. Isso é a inveja. A inveja não é só você ficar com aquela tal de inveja santa do irmão. A inveja é quando você não quer que o outro tenha, mas só você tenha. E esse é um sentimento muito comum no meio do coração das pessoas. Ela se manifesta até na nossa vida nutricional, porque ele fala de glutonarias e fala de bebedices. A bebedice todo mundo sabe, é ficar bêbado, mas e a glutonaria? C.S. Lewis diz que a glutonaria não é só aquela capacidade de empanturrar até não caber mais, de não ter espaço nem para burundanga. Você sabe o que é a burundanga? Tem muitos irmãos que não sabem, né? A burundanga é a sobremesa. O camarada convidou uma família para almoçar na sua casa, todo mundo comeu à vontade, e ele perguntou, não come demais não, porque tem a burundanga. E eles acharam que era o nome exótico da sobremesa que viria depois. A burundanga era a cachorra dele, você não come não, porque tem que sobrar para a cachorra. Então, não sobra espaço nem para a burundanga. E C.S. Lewis diz que não é só isso. É quando você tem aquele controle tão grande da sua alimentação, mas que apesar de não comer, está cheio de desejo de comer aquele negócio. Então tem irmãos que conseguem segurar o desejo e não come. Mas lá no coração já comeu tudo, já bebeu tudo, já se lambuzou até. É interessante que é esse sentimento que dirige a prática daquelas pessoas que vomitam aquilo que comem. A anorexia. Elas se punem por ter comido e aí provocam o retorno e adoecem. O princípio da glutonaria. A palavra de Deus diz que muitas vezes nós nos tornamos glutões porque nos entregamos à farra. Comer sem limites. A palavra é a palavra komos, que ela surgiu de uma prática que havia na Grécia, de quando alguém era campeão numa competição esportiva, ele saía depois da vitória com os amigos para festejar e eles se entregavam à comida e à bebida a noite inteira e comiam até perder a noção do que estavam fazendo e começavam a fazer outras coisas mais na festa. A glutonaria era ligada à festa do deus Baco, aquele deus do vinho e da bebedeira. Por isso, glutonaria e bebedice estão juntos aqui. Os dois podem ser resumidos na expressão fazer farras alimentares, inclusive dando vazão ao desperdício. Quantos clubes que fazem festas de carnaval, de ano novo, e colocam aquela mesa farta, e no final quase tudo aquilo vai parar no lixo, porque não foi comido. Segundo lugar, e é bem mais rápido isso aqui, Paulo diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, verso 21.
Olha o que ele diz aí. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se são essas coisas que controlam a sua vida, você precisa abandoná-las, colocá-las no seu devido lugar, para que o fruto do Espírito assuma o lugar dessas coisas na sua vida. Paulo fala 3 frases a respeito dessa questão de não herdar o reino de Deus. Primeiro, ele fala que ele está prevenindo a igreja. É uma pregação preventiva, é um alerta para que você não se deixe levar. Segundo, ele diz que é uma repetição necessária, porque ele disse, eu já tinha falado sobre isso com vocês, agora eu estou tendo que falar de novo. Às vezes nós achamos ruim a repetição, mas a repetição é aquele recurso pedagógico para não deixar esquecer a lição que não pode ser esquecida. E terceiro, ele fala de uma expectativa tenebrosa. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A expectativa é tenebrosa, mas é justa. Deus é o juiz de todos aqueles que praticam as coisas que Ele condena, na sua palavra e no seu caráter. Deixa eu fazer 3 aplicações. Primeiro, se essas são as obras da carne, e a nossa próxima exposição é sobre o fruto do Espírito, eu vou gastar 2 sermões no fruto do Espírito. Então, nós precisamos aprender em obediência, seguindo o Espírito, como alunos do Espírito, como alguém que segue o general, desenvolver novas práticas e novos comportamentos. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Despojando-vos das roupas antigas, revesti-vos do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento de Deus. Pega o seu guarda-roupa velho e joga fora a mentira, a idolatria, a feitiçaria, a briga, a inveja, a conversa fiada, o menosprezo. Joga tudo isso fora e vista roupas novas, vista o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, essas coisas. E vestir essas coisas é desenvolver hábitos novos. Dizem que para você começar a desenvolver um hábito, você precisa repetir uma ação 15 dias consecutivos. Senão você não desenvolve o hábito. Então você só vai ler a Bíblia o ano inteiro, a hora que você durante 15 dias pegar firme e ler firmemente todos os dias. Aí você vai sentir falta e vai querer no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia. E assim você vai substituir práticas antigas. Em vez de ficar falando mal dos outros no WhatsApp, vai gastar esses mesmos 20 minutos lendo a palavra de Deus. Gastando mais tempo com aquilo que te abençoa mais. Segundo, assuma a posição de soldado na guerra, não seja negligente. Você é um aluno que está aprendendo do Espírito, faça suas tarefas. Você é um soldado conduzido pelo general que é o Espírito, obedeça e cumpra o seu papel. Entenda o seu lugar na luta e vá para a guerra com os olhos abertos. E por último, e novamente, comece controlando os órgãos do sentido. Lembra da musiquinha do departamento infantil? Cuidado, mãozinha com o que pega, cuidado, olhinho com o que vê. Cuidado com as coisas que você escolhe para olhar na internet, na TV, na literatura, na vida e fora. Cuidado com as coisas que você quer ver. Elas podem ser uma armadilha para te prender numa jaula. Cuidado com as coisas que você escolhe para comer e também para falar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Algumas pessoas cobram de mim, lá no meu canal do YouTube, dar instruções, orientações e fazer comentários sobre tudo que acontece aí durante a semana. E aí, eu fico preocupado com esses pastores, esses irmãos, que tudo que acontece no dia seguinte
tem uma postagem. Porque você pega só um pedaço da história. Você não tem o contexto todo. Você emite uma opinião, às vezes bem forte. Aí de repente você descobre que tudo aquilo era mentira. E você fez um monte de comentário veemente sobre uma mentira. Onde que a sua moral vai parar? Às vezes é melhor esperar um pouco mais mesmo. E eu sou daqueles pastores que fica na retaguarda. Eu fico olhando o que acontece e depois eu emito a minha opinião. Tem gente que me chama de omisso. Fazer o quê? Eu acho que para mim é melhor ser assim do que ir lá para a linha de batalha e começar a dar tiro para tudo quanto é lado e de repente começar a acertar gente inocente. Tem pastores aí que falavam e falam e de repente começam a brigar uns com os outros. Eu tenho acompanhado uma polêmica entre dois pastores queridos da internet que estão brigando por causa de uma coisa que eles concordam na maior parte, mas cada publicação deles tem 1 hora para você assistir. Brigando com o outro. Precisa disso? Cuidado com o que você fala. Seja prudente, seja sensato. É claro que há momentos em que você tem que falar. Que Deus nos dê sabedoria para saber esses momentos e falar com sabedoria. Mas quando a gente quer falar demais, quando a gente quer falar sobre tudo, a gente tem que sair pedindo perdão para um monte de gente, porque a gente acaba falando bobagem. Se é assim quando a gente procura servir, e quando a gente quer mesmo é ver o circo pegando fogo. Então cuidado com as coisas que você posta lá no grupo de WhatsApp. Os da igreja principalmente. Tem horas que os irmãos ofendem gratuitamente os outros e acham ruim quando o pastor ou o líder do grupo pede para parar. Por quê? Seja sábio, seja prudente, escolha aquilo que você vai falar com atenção. Porque você vai errar menos e vai abençoar mais as pessoas. Cuidado com as coisas que você pega. Os livros que você pega para ler. As coisas que você pega. A forma como você toca nas pessoas, especialmente do sexo oposto. Especialmente você que é solteiro. Você que é casado e tem uma aliança no dedo. Cuidado. Presta atenção. Às vezes, por causa de um toque, pessoas entregam a sua alma para o diabo. E só percebe depois que está na jaula, na vergonha, na ignomínia, no opróbrio. Cuidado com as coisas que você escolhe para ouvir a música. Às vezes a gente fica assistindo aqueles filmes e tem aquelas músicas dançantes, maravilhosas, bonitas. Aí um dia você pega um que tem a legenda. Que letrinha miserenta de ruim. Ruim, mas ruim mesmo. Outro dia eu fiquei surpreso com uma música que tocaram nas discotecas, aí o povo dançou até cansar. Aí eu fui ver a letra, era o Salmo 137. Os rios da Babilônia, the rivers of Babylon. A gente cantou, dançou e pulou, e era um versículo bíblico. Mas acontece o oposto também. Tem gente dançando aí aquelas músicas assim, eu sou o diabo, vou te levar para o inferno, vem comigo. E dança e diz que é linda, pastor. O que é isso, gente? Cuidado com as coisas que você escolhe para ouvir. Cuidado com esse negócio de ficar ouvindo atrás da porta. Cuidado. Às vezes você vai ouvir o que não precisa e o que não deve. E às vezes nem era para você e você acha que era. Aí começa aquela nuvem de coisas na cabeça. Cuidado com as coisas que você cheira. Perfumes. Você entra no elevador e tem aquele perfume. E aí começa a imaginar coisas. E às vezes passa um perfume e a sua cabeça vai junto. E o seu coração vai junto. E a esposa fica lá, e aí? Eu fiquei para trás? Cuidado com aquilo que você sente. Aquilo que você quer sentir.
as emoções, as sensações. Cuidado, preste atenção. Tenha o controle dos seus sentimentos. Para você não levantar a mão desnecessariamente, para você não falar inadequadamente, para você não se comportar indecentemente. E assim, lembre que as obras da carne é aquilo que você faz por conta própria, que você não precisa fazer força para elas acontecerem. Elas fazem parte de você, do seu mundo pecaminoso. Mas agora é diferente. Agora o Espírito Santo mora em você. E ele veio para ajudar você a agir diferente, a pensar diferente, a fazer diferente, a conversar diferente, a sentir diferente. Aprenda com ele, siga ele, semeie para ele. Vamos orar? Pai amado,